Efésios 2, Vocês verso estavam 1 a mortos 10. em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como outros éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Curva sua cabeça. Senhor amado e bendito do Evangelho, Tu és um Deus soberano, por Tua soberana vontade nos escolheu para estarmos hoje aqui. A Tua voz, Senhor, é a que fala o coração. Ela faz desertos florescerem, mudos falarem, surdos ouvirem, faz cegos enxergarem. E é sobre isso que imploramos, Senhor, que a Tua voz seja ouvida nesse lugar por surdos, que o Senhor seja enxergado, que a Tua voz seja ouvida e a Tua vontade obedecida. Nós já sentimos Tua presença hoje e sabemos que o Senhor conosco está, mas convence-nos, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, que venha sobre nós um santo temor, no santo culto, por causa da santa palavra. Ensina-nos o que nós não sabemos, dai-nos o que nós não temos. Nós imploramos isso em nome do crucificado Cristo, e nós dizemos amém. Você pode tomar assento. A Epístola aos Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo na sua primeira prisão. Efésios, Colossenses e Filipenses têm sido conhecidos como as epístolas da prisão. Epístola é uma palavra feminina, significa missiva, carta. Quando nós estamos no Novo Testamento, os pré-adolescentes já aprenderam isso um outro dia com as professoras dele. Quando nós mencionamos as cartas do Novo Testamento, Timóteo, que tem primeira e segunda, as palavras são femininas, é 1 Timóteo, 2 Timóteo. Quando a gente trata dos livros do Antigo Testamento, Crônicas, é 1 Crônicas, 2 Crônicas, porque são livros, então a palavra é masculina. Mas Efésios, Colossenses e Filipenses têm sido conhecidos como as epístolas da prisão. A primeira prisão de Paulo, uma prisão domiciliar, onde inclusive ele ganhou para Cristo alguns soldados romanos. Na Epístola aos Filipenses ele diz: os da casa de César o saúdam, ou seja, os soldados de César estavam se convertendo ao ouvir a mensagem do Evangelho através daquele prisioneiro, o apóstolo Paulo. Paulo preso dava mais trabalho do que você e eu soltos, irmãos. Ele conseguia pregar em toda e qualquer circunstância. Mas a Epístola aos Efésios, diga-se de passagem, é minha epístola preferida. Ao longo da história da igreja, nos últimos 2000 anos, nos últimos séculos, ela tem sido chamada de a bela pedra na coroa do Evangelho. Ela tem sido chamada daquela epístola que nos ajuda a entender muito da obra de salvação. E exatamente nessa epístola de 6 capítulos, o apóstolo Paulo dividiu ela da seguinte maneira: dos capítulos 1 a 3, você tem a doutrina da novidade de vida, como Deus, por meio de Jesus, nos tirou da sepultura e, através da cruz, nos deu vida. A partir dos versos 4 a 6,
já que agora nós fomos transportados das trevas para a luz, o apóstolo Paulo começa a ensinar sobre uma nova ética do reino, a nova forma de vida no reino. Qual é a grande ideia de Deus, de acordo com o apóstolo Paulo aos Efésios? É a igreja. E durante 6 vezes nessa carta, essa carta tem uma linha melódica. Linhas melódicas são notas que se repetem numa música. Há uns músicos aqui de plantão, quando uma nota se repete muito, em geral, ela tem muito a ver com o tom daquela música. Na Bíblia, quando uma palavra se repete demais, nós devemos ter uma atenção a mais, porque ali tem muita coisa ligada à mensagem central daquele livro. E a palavra aos Efésios que se repete durante 6 vezes é regiões celestiais. Mais à frente a gente vai ver um pouquinho sobre isso, porque no próprio texto do capítulo 2, exatamente no verso 6, essa expressão aparece, ou lugares celestiais, ou regiões celestiais. O sermão de hoje, em linhas muito breves, ele tem uma seguinte proposição: como Deus tira homens da sepultura e os dá vida. Se você quer sair daqui fazendo um bom resumo da pregação, você vai entender e aprender exatamente sobre isso. Como Deus tira homens da sepultura e os dá vida, vida nova, os mantém de pé a ponto de poderem ouvir o próprio Deus falar. Pois bem, antes de entrar aqui versículo por versículo aos Efésios, eu queria fazer uma viagem, que você entrasse numa cápsula do tempo comigo, e nós voltássemos aos primórdios da humanidade, na história de Adão e Eva. Para quem tem vindo aos cultos de quinta-feira, está muito familiarizado com essa história. Adão é o primeiro homem feito de Adamá, feito de terra. Adão tem dano, tem sangue, ele é vermelho, e da sua costela foi tirada uma mulher. No capítulo 3 de Gênesis ela vai receber um nome. Deus estabelece Adão e aquela mulher no jardim e dá uma ordem. O Deus soberano fala que Adão pode comer dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto a árvore que estava no meio do jardim. A árvore era um teste para Adão. Adão foi o único ser nesse planeta que tinha livre-arbítrio. Ele era o único ser em todo o planeta que tinha livre-arbítrio. De Adão para cá, ninguém mais o tem. Mas Adão é o único. E o teste que Adão sofre era porque ele deveria aprender de Deus. Adão é filho de Deus. Deus soprou naquele boneco de barro, aquele homem que vem da lama, seu fôlego de vida. Deus colocou suas impressões digitais no homem. É por isso que o Salmo 8 aponta sobre a excelência da criação de Deus no homem. Homens que vestem carne e sangue portam a imagem e a semelhança de Deus. Mas aquele ser humano que vem da lama decidiu desafiar a Deus. E como Adão desafiou a Deus? Ele e sua mulher, baseado em infidelidade e rebelião, comeram do fruto da árvore. E Deus disse: no dia em que você comer do fruto dessa árvore, certamente morrerá. É claro que quando Adão comeu o fruto daquela árvore, ele não caiu estribuchando ali e morreu imediatamente. Mas a morte entrou no mundo. As doenças passaram a existir. E a grande pergunta que a gente tem: mas pastor, se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele não impediu? E se talvez você tenha essa pergunta pueril, e todo adolescente tem na igreja, eu vou lhe responder. Você jamais saberia o que é graça se não experimentasse ela em sua vida. Você jamais conheceria a compaixão de Deus se não experimentasse ela em sua vida. Agora veja, o pecado não pegou Deus de surpresa. Deus disse no livro de Gênesis, no capítulo de número 3, verso 15, primeiro livro da Bíblia, Deus foi o primeiro pregador. Deus deu o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? É a pequena partícula do evangelho. Ele disse: serpente, você seduziu a mulher e levou o homem ao pecado. Mas nascerá um descendente dessa mulher. Você lhe ferirá o calcanhar, mas este lhe ferirá a cabeça. Serpente, você seduziu o primeiro casal, mas haverá um que vai lhe derrotar. E este um é o segundo Adão, Jesus. Aquele que passou no teste do jardim de Getsêmani, passou no teste de 40 dias no deserto, quando encarnou, nunca pecou. E ele entregou sua vida voluntariamente numa cruz.
Note, cruz são feitas de árvores, de madeira. Adão fez o pecado entrar no mundo por causa de uma árvore. E Jesus nos salvou pendurado em uma árvore. Agora lembre-se, Adão era ansioso. A partir do momento que pecou, Deus aparece para ele no fim de tarde, a Bíblia diz que Adão se escondeu. Adão teve medo, então Adão teve uma ruptura com Deus, ele deixou de ver Deus, ele se veste com folhas de figueiras. Isso é o que a religião faz, a gente vive se escondendo de Deus e a gente quer tapar a nossa nudez. Adão teve uma ruptura sociológica com a sociedade presente, era ele e Eva. Então quando Deus aparece e Adão percebe que está nu, ele fala, a mulher que tu me deste fez isso. Então Adão foi o primeiro homem que acusou a mulher, mas não foi o único. Isso tem acontecido nos últimos séculos. Adão teve uma ruptura, além de teológica, sociológica, tem uma ruptura psicológica. Adão teve medo da presença de Deus. Ontem eu estava conversando com 3 psicólogos, era quase meia-noite, aqui no WhatsApp, e numa hora que eu fui jantar, me bateu um pensamento, sabe assim, aqueles pensamentos que vêm? E eu mandei para o pastor Anderson Rufino, para a Cristiane do pastor Moisés, para a Ana Paula de Olinda, e também mandei para a Carlinha, minha colega de seminário, que é psicóloga em Mananciais. Mandei para 4 pessoas. Eu falei assim, vocês que são psicólogos, vocês têm a impressão que todo mundo que cerca vocês, de todo mundo que está ao seu redor, que você convive, tem muita gente dodói da cabeça? E aí todos eles disseram sim. E lá em casa a Lorena diz que eu sou o primeiro. Eu tenho toque, eu tomo uns 6 banhos por dia, dependendo do dia. Eu só faço minhas necessidades básicas em casa, eu volto do trabalho para casa. Eu tenho uma toalha específica, se troca em tantas horas, em tantos dias. Eu não como nada que cai no chão, na regra dos 3 segundos. Você conhece gente que é meio dodói da cabeça? Gente que fala que você não pergunta. Gente que fala o tempo inteiro. Gente que tudo que começa não termina. Gente que tudo sai chutando tudo, joga tudo pro alto. E um desses psicólogos me deu uma das respostas mais inteligentes. Ele falou assim, existe muita gente dodói ao nosso redor, mas existe um dos piores problemas, a consequência da queda do pecado original. E um dos grandes problemas do homem é o ego. Adão, aquele ser que veio da lama, afrontou Deus. Ele comeu do fruto porque ele queria ser como Deus. Essa foi a tentação da serpente. Quando vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus. Bom, desde os nossos primeiros pais, essa é a tentativa que temos diariamente. Tirar Deus do trono e querer comandar a vida. Nós queremos sermos soberanos. Os cristãos antigos dizem que no coração de cada crente há um trono e uma cruz. Quando nós estamos na cruz, o Senhor está no trono. Mas em geral, quando nós estamos no trono, Cristo está na cruz. Nós queremos administrar nossa vida e achamos que somos competentes para cuidar dela. Problemas psicológicos, sociológicos, problemas teológicos, mas também problemas que acarretaram no Adão, ecológicos. O mundo vai de mal a pior, culpa do Adão e nossa. Maldita é a terra, Gênesis 3,16, por tua causa, Adão. A partir de agora ela vai produzir espinhos e abrolhos. Eu até admiro os milionários do Greenpeace que fazem campanhas, né? Porque tem que ser milionário, né? Para não trabalhar, viajando o mundo pedindo para não matar baleia. Eu até admiro. Se eu fosse milionário, tivesse tempo, eu também faria isso. Eu até admiro os milionários do Greenpeace que fazem isso ao redor do mundo. Mas, sinceramente, será impossível, querido, despoluir os rios e mares, tornar o homem mais educado. O problema do homem é tão sério que a gente vive querendo aliviar nossa dor. Se sentimos dor, tomamos um remédio. Nós temos crises de ansiedade sobre o futuro, sempre ficamos assustados. Os psicólogos dizem que 70% do que imaginamos nunca vai acontecer consumado na vida. Mas alguém te liga e diz que precisa falar com você, você nem dorme aquela noite. A gente vai consumando ideias e gatilhos na nossa cabeça que nunca existiram. As pessoas
decisões sobre nós e a gente sempre as coloca numa posição de juiz, passamos a odiá-las e no tribunal da nossa consciência nós as condenamos. O homem tem muitos problemas, mas sem dúvida, o pior problema que a humanidade tem é que o homem passou a estar separado de Deus. Se você é um bom aluno de escola dominical, você sabe que a Bíblia tem 2 testamentos. Ao primeiro nós chamamos de Antigo Testamento e ao segundo nós chamamos de Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros. E as primeiras palavras desse Antigo Testamento é: criou Deus os céus e a terra. E o que Deus fez? Tudo pelo poder da sua palavra. Disse Deus. Qual é a palavra que mais se repete em Gênesis 1? Disse Deus. Deus é o único que fala pouco e faz muito. Tudo no livro obedece a Deus. Mas quem não obedece a Deus? Aquele homem que veio da lâmpada. Aquele homem resolveu desafiar a Deus. E a morte entrou no mundo. Qual é a última palavra dos 39 livros do Antigo Testamento no livro de Malaquias? Se você já teve a curiosidade de ler todo o Antigo Testamento, você deve ter notado que a última palavra de Malaquias é maldição. Começa com criação e a última palavra do Antigo Testamento é maldição. Essa terra está debaixo de maldição porque ela virou as costas para Deus. Nós nascemos para odiá-lo, não apenas para cometer pecado contra ele, nós nos rebelamos deliberadamente e voluntariamente. E a definição de pecado na Bíblia é errar o alvo. Sabe aquele atirador de flechas que tem um alvo para acertar? Isso é pecado. Mas de acordo com os teólogos que explicam a exegese hermenêutica e linguística do Antigo Testamento, o que Adão e Eva fizeram, o que nós fazemos, é rebelião. Rebelião é saber onde está o alvo e atirar flechas na direção contrária. E se você nunca levou isso a sério, deixa eu lhe dar uma demonstração pelo fruto do seu ventre. Ou se você nunca teve filhos, pelo fruto do ventre que você é de alguém. Seus pais têm que lhe ensinar a obedecer ou a desobedecer? Sempre a obedecer. Porque se há uma coisa que você nasceu matriculado já para fazer na vida, é desobedecer. Você faz isso com a perfeição de um expert. Dificilmente você vai encontrar alguém melhor que você na sua desobediência. Elas têm níveis diferentes, mas você é muito bom no que faz. E eu sei que nós não gostamos de palavras fortes, mas nós nascemos para odiar a Deus. O contrário de feio é bonito. O contrário de amor, ódio. E na maior parte do tempo e na maior parte da vida, nós odiamos a Deus. Nós queremos Ele distante dos nossos propósitos, nós o retiramos da nossa vida, quando não em palavras, em atitude. Nós rejeitamos sua lei moral. Então o homem tem um grande problema, chama-se pecado. Mas é possível definir pecado? Sim. Pecado é deixar de atender à lei moral de Deus em atos, atitudes e mesmo no caráter. Pecado é deixar de atender à lei moral de Deus em atos, atitudes e mesmo em caráter. Deus não julga apenas atitudes, atos, mas Ele julga caráter, Ele julga foro íntimo. Você lembra dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, guardar o sábado, honrar pai e mãe. Mas tem um mandamento que é de foro íntimo, ninguém sabe se você pratica ou não. Não cobice o boi, a casa, coisa alguma do seu próximo que lhe pertença, nem sua mulher. Alguém sabe aqui se você cobiça alguma coisa do outro? Vamos fazer um teste de bondade, ok? Os 10 mandamentos. Vamos ver se você tem direito a entrar nos céus. Você morre esta noite, quando acabar o culto, e você encontra Deus, e Deus fala para você assim: cite para mim de qual os 10 mandamentos. Para entrar no céu tem que saber os 10 mandamentos de cor. Como eu sei que vocês são muito crentes, então todo mundo aqui sabe os mandamentos de cor, não sabe? Amém?
Lutero, no século XVI, dizia que um crente, palavras de Lutero, hein? Um crente que não sabe os 10 mandamentos de cor, a oração do Pai Nosso e o credo apostólico, não é um cristão verdadeiro. Foi Lutero que disse, não fui eu. Então eu vou falar para vocês os 10 mandamentos de uma forma resumida, porque em versículos eles pegam de forma mais alongada. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Terceiro mandamento: santificarás o dia de descanso. Quarto mandamento, com promessa: honra teu pai e tua mãe para que te vás bem, te prolongue os teus dias na terra. Quinto mandamento: não matarás. Sexto mandamento: não furtarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não cobiçarás a casa do teu próximo, o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Cheguei no nono, 10º mandamento: há um acréscimo de não cobiçar a mulher do próximo. Não cobiçar nada da casa. Agora sejamos sinceros. Você pode demonstrar honrar seus pais em público. Você vai na casa dos seus pais e dá a bênção. Você é uma criança educada, foi um adolescente com cabeça no lugar, é um jovem, um adulto que reverencia a palavra de Deus, então respeita seus pais. Mas as pessoas sabem o que povoa o seu coração? Se abrisse uma tela assim em cima da nossa cabeça e ficasse exposto os nossos pensamentos, como é que a gente se sentiria? Por exemplo, você já assistiu algum programa pornográfico na vida? Já se masturbou? Sendo casado, noivo ou namorado? Já olhou para a namorada do amigo e achou ela muito bonita e passou a desejá-la? Se a gente fizesse um teste de bondade, a gente estava roubado. E eu quero lhe trazer algumas informações. Um perigo a mais que nós temos nos tempos atuais, antes de eu entrar em Efésios 2, eu não esqueci. Sabe quantas horas uma criança fica exposta a tecnologias hoje do celular? Grave esse número: 7 horas e 38 minutos. É o que hoje as crianças passam diante das telas. Se essas crianças não vissem tantas telas de celulares, elas aprenderiam a matéria do colégio. Algumas doenças que nós dizemos que elas têm é porque irresponsáveis somos de deixar alguma loura ou alguma morena para criar essas crianças. Nós mandamos nossos filhos para o colégio e ensinamos eles a serem pagãos a semana inteira. A semana inteira eles aprendem a odiar a Deus. E a gente não ensina coisas da Bíblia porque a gente diz assim: é muito difícil explicar teologia, é muito difícil explicar a Trindade, é muito difícil explicar a oração. Gente, eles aprendem matemática, física, inglês, química. E você acha que eles não podem aprender o Evangelho? 7 horas e 38 minutos. Se você é adulto, você já deve ter tido a experiência de subir a barra de rolagem e naqueles vídeos ouvir algum palavrão ou ouvir alguma pornografia. Quantas vezes eu estou subindo aqueles vídeos do Facebook, em algum momento eu tenho que fechar a tela, eu fico com vergonha. Agora você imagina uma criança, durante 7 horas e 38 minutos. Há 6, 7 anos atrás, há 6, 8 anos atrás, o número de exposição a telas de crianças era 0. E por isso não tinha tantas síndromes como se tem hoje. 3.000, deixa eu lhe dar um outro número, 364. Sabe o que é isso? O número de mensagens que um adolescente envia por mês. Bom, a maior parte dessas mensagens não tem a ver com teologia puritana, palavra de Deus e coisas eternas. 3.364. 70% é o número de pornografia acessada em aparelhos móveis. Bom, se na sua casa seus filhos usam seu celular, as pesquisas demonstram que a partir dos 11 anos de idade, eles já estão expostos a pornografias completas.
principalmente se os pais assistem, eles pegam as mesmas abas abertas e veem. Quem são os seres mais vulneráveis desse planeta hoje? Crianças. Crianças criadas em lares desorganizados, em que cada um dos irmãos é um filho de cada pai. É uma família cadinho, é um cadinho de cada um. Essas crianças são vulneráveis. E elas crescem com sexualidade deturpada. Meninos querem se tornar meninas. Meninas querem se tornar meninos. E eles trocam a natureza porque decidiram não dar glória a Deus. A tecnologia é algo bom. Deus é criativo. Mas se o nosso coração não estiver cheio da palavra de Deus, ela pode ser usada por mal. Eu acabei de lhe dar um exemplo no teste de bondade, o quão perigoso é constituir ídolos no coração. E nós mantemos esses ídolos. Ídolos da nossa altivez. Por exemplo, num culto como esse, olho para muitos de vocês. Alguns de vocês estão com o olhinho de jabuticaba concentrado em mim, prestando atenção na pregação. Mas uma meia dúzia de vocês dormindo. Isso demonstra o total desinteresse que você tem por Deus. Porque quando você vai ver a Barbie, tu não dorme na sessão do cinema. Quando você está no churrasco, passeando com um cachorrinho, cagando na cidade, tu não dorme. Quando você está vendo seu showzinho do Roupa Nova e especial do Roberto Carlos no final do ano, você não dorme. Isso demonstra o quanto você odeia Deus. O quanto se você pudesse matá-lo, você o mataria. Isso demonstra que você é muito diabólico. Você é mau. Não há nada de bom em você. A nossa justiça diz que a nossa lei é como um trapo de imundícia, é como um módice de mulher. Aquele sangue que sai da mulher é podre. Essa é a nossa justiça. O menor de nós, o menor cristão dessa igreja, não se parece nem de perto com Jesus. O menor de nós se parece muito mais com Hitler do que com Jesus. Pontuar Jesus, como ver Hitler. Nós estamos muito mais próximos de Hitler do que de Jesus. E pastor, e por que tudo isso acontece? Volte a Efésios 2. Efésios 2 começa declarando a razão dos nossos problemas. O estado natural de toda a humanidade. Vocês estão mortos em suas transgressões e pecados. Desde Adão, Malaquias, a última palavra do Antigo Testamento, maldição. Todo homem está morto. Então, lembre-se, quando Lázaro morreu, ele podia fazer alguma coisa por ele podia ressuscitar, tomar um remedinho para aliviar alguma dor, consolar as irmãs? Não. Morto não tem vida, morto não fala, morto não ouve. Lázaro é uma boa representação desta humanidade. Eu tenho reparado que nos últimos anos as pessoas estão se apaixonando por literatura de zumbi. Em filmes do Will Smith, como Eu Sou a Lenda, e outros mais que demonstram os finais dos tempos, ele é uma espécie de último ser humano se escondendo de zumbis. E eu fico impressionado que só zumbi nessa era gosta de comer cérebro. Enquanto a maioria das pessoas que eu conheço não tem cérebro, os zumbis gostam de comer cérebro. Então note um detalhe. Este é um retrato da humanidade. Todos nós estamos mortos. Mas isso é difícil para a nossa natureza entender. Hoje, Lorena e eu estávamos conversando lá em casa sobre as crianças da igreja. Essa igreja tem as crianças mais bonitas do distrito. Eu não falei isso de falsa modéstia. De fato, as tem. Os jovens são bem feios, mas as crianças são bonitas. Estou brincando, os jovens também são bonitos. Um ou outro que destoa. Mas as crianças daqui são muito bonitas. Mas por incrível que pareça, por mais que quando o espermatozoide tenha fecundado lá no óvulo, e o médico disse, tem vida, biologicamente tem vida.
como essa criança nasceu? Morta. E isso é difícil para a nossa natureza entender. Porque seu filho é lindo, ele tem um sorriso bonito, ele lhe encanta, ele lhe traz alegrias, tristezas, angústias, mas você o ama. E você começa a chamá-lo de anjinho. Minha avó, por exemplo, tem 80 anos, e quando minha avó vê uma criança nos primeiros dias, olhando para o lado e rindo, ela fala, ah, está vendo os anjos? Mas por incrível que pareça, se seu filho tenha sido feito debaixo da relação de pecado, ou debaixo de uma relação de amor, na aliança de Deus no casamento, ele nasceu para odiar a Deus. Filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é crentinho. Bom, nós estamos mortos, biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Bom, e quais são as piores tragédias, pastor? Além da morte, verso 2. Paulo diz, nós costumávamos viver. Quem é o nós aí? Costumávamos viver. Paulo está falando dele e dos demais. Então Paulo está dizendo, eu me incluo. Eu já fui alguém perdido. Eu já fui alguém morto. Hoje eu estou vivo. Desculpa, nós não, nos quais. Nos quais costumávamos viver. O costumavam aí, Paulo se inclui. Quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então veja, 3 grandes potências vão ser apresentadas para nós, para acentuar a nossa queda e para a gente aprender a odiar mais a Deus. Primeiro, quem é que opera nesta era? O príncipe da potestade do ar. Pergunte para mim, quem é o príncipe da potestade do ar? Inimigo. Pergunta mesmo. Eu sei que eu declarei todos os seus pecados essa noite, mas não fica com raiva de mim não, Jesus pode te salvar. Então, olha o detalhe aqui. Você já ouviu falar no Chico Tripa? Satanás, diabo, ele é o príncipe da potestade do ar. E há pessoas que dizem assim, o diabo não tem poder, Jesus já esmagou a cabeça dele. A cabeça dele está esmagada, mas a sua cauda ainda é atuante. Paulo diz que nós costumávamos viver mortos, dominados por esse príncipe da potestade do ar, atuando em desobediência. Você lembra o que Jesus falou sobre o diabo? Ele é homicida desde o princípio. Eu vi Satanás cair dos céus. Ele foi expulso por rebelião. Então veja, tudo que nós somos na vida em excesso nós geramos. Gente que ama a Deus gera gente que ama a Deus. Gente feliz gera gente feliz. Mas gente rebelde gera gente rebelde. Gente infeliz gera gente infeliz. Satanás está atuando. Jesus chamou Satanás de um príncipe deste mundo. Então, para quem acha que Satanás não tem poder algum, cuidado, porque ele não tem. Ele atua muitas vezes na igreja. A pessoa chega à igreja com muito fervor e começa a sentar na frente. Qualquer convite que se tem para receber oração, é para ser curado, ela vai. É para ser missionário, é para ser doador, é para servir como voluntário. Ela vem em tudo quanto é convite. De repente ela passa por alguma decepção, se desliga das funções, passa para o meio, do meio para trás, para trás para a porta, quando elas vê, elas estão lá fora. Bom, isso não é uma doutrina de igreja, mas em geral, gente que se desvia geralmente começa assim. Da frente para o meio, do meio para trás, de trás para a porta. Minha tia, quando era membro da Universal, dizia que nunca é bom sentar para trás, que você pega muita seta dos outros. Bom, a gente não acredita que se pegaria seta, mas tem gente que é a própria seta. Percebe isso? Você acha que vem da onde esse seu desânimo? Por exemplo, no início do ano eu falei lá para a Bárbara assim, olha, nós precisamos de voluntários para as crianças.
Falei lá para os jovens, precisamos de voluntários. Precisamos disso. Falei lá para os adultos, precisamos disso, isso. Vamos caminhar assim, fazer essa programação. E aí, até o carnaval, muita gente tem gás. Depois do carnaval, o gás acaba. Você acha que esse desânimo vem da onde? O que opera em você é o espírito das trevas. Porque filhos da luz não vivem prostrados. Você acha que esse desânimo de desistir de tudo, de não querer participar da igreja, de tudo ser um problema? As pessoas mais perigosas da igreja são que começam a frase assim: ah, o problema é. O problema geralmente é ela, mas ela sempre aponta o outro. Você já tomou decisões erradas, saiu e entrou da igreja, vilipendiou irmãos, falou mal do irmão, dividiu a igreja. Príncipe da potestade do lar. Hoje ele atua nos filhos da desobediência. Paulo está falando com uma igreja, dizendo que eles já estão livres disso. Essa é a primeira grande potência. Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne. Essa é a segunda grande potência. A nossa carne. Vamos lá, gente. Quem aqui gosta de orar? Vai com os joelhos e fica 4 horas de joelhos como são os homens do passado. 4 não. Se tiver alguém aqui, eu vou descer e vou me ajoelhar diante de você, vou te adorar. Porque eu não sei você, mas eu não gosto de orar. Como assim, pastor? O pastor dizer que não gosta de orar? E o meu problema de orar não é o relógio, não. Meu problema de orar é o meu coração grato. Esse é o meu problema. Eu tenho tempo para tudo, tenho tempo para me preocupar, para mandar mensagem no WhatsApp, para poder pedir oração pelos outros e para orar. A gente conta o nosso problema para todo mundo, e menos para Deus. Bom, a nossa carne tem desejos e paixões. Ela tem preferências. A nossa carne vibra muito mais com o nosso time do que a hora da adoração na igreja. E eles têm que ficar se esgoelando aqui para a gente se mancar que a gente está diante de Deus e não diante deles. Isso é sua natureza, isso prova o quanto você odeia Deus. Porque se você o amasse, as palavras brotariam com naturalidade no coração. Você não precisaria ficar sendo teleguiado. Já vimos 2 potências, o príncipe da potestade do ar e a carne, mas veja a terceira potência. Seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros eram por naturezas merecedores da ira. Então, nossa natureza, ela é avessa, a natureza adâmica, a consequência do pecado de Adão. Você diz assim: eu não tenho nada a ver com Adão, mas você herdou a genética dele, de odiar a Deus como ele. Como um homem que veio da lama desafiou a Deus, nós vivemos o desafiando. Exemplo, você acha que Adão gostou de ouvir as repreensões de Deus em Gênesis 3? Você entendeu? Porque tem basicamente 15 minutos que quando eu falei que você odeia Deus, umas 7 ou 8 pessoas fecharam a cara para mim, fecharam a Bíblia e pararam de prestar atenção na Bíblia. É a sua natureza. Você odeia que Deus lhe fale sobre o seu pecado. Então nós temos 3 grandes potências. O príncipe da potestade do ar, que é o diabo, a carne e a nossa natureza. Bom, irmãos, se morto não ouve, se morto não enxerga, se morto não pode viver para a glória de Deus, morto está morto. Eu acho que nós chegamos à conclusão que nós estamos perdidos. Mas o Senhor, em sua infinita graça e sabedoria, colocou uma ilustração na Bíblia que é um panorama para toda a Bíblia. Se você veio de manhã, você já ouviu sobre ela. Ezequiel 37. Você lembra dessa passagem? Deus transporta Ezequiel para um local que tem ossos sequíssimos. Dos versos de 1 a 10, Deus dá a palavra a Ezequiel. Dos versos de 11 a 14, Deus dá a interpretação a Ezequiel. Pregadores, se é Deus que dá a palavra, é Deus que dá a interpretação também. E dos versos 15 ao 28, Deus diz como vai restaurar seu povo. Mas antes de Ezequiel 37, vem o capítulo 36. E desde o capítulo 36, Deus disse que o problema do homem é porque ele precisava ser purificado externamente. Então
Então Deus disse que lavaria seu corpo com água pura, Ezequiel 36, 25. Deus tiraria um coração de pedra e daria um coração de carne. Faria um exército e poria o seu espírito neles. Do lado de Ezequiel 36, onde nos é apresentado que o pior problema do homem é o seu coração de pedra, é que o homem está morto, Deus dá uma visão a Ezequiel. E são as duas grandes passagens do livro. Em Ezequiel 37, o Senhor pergunta a Ezequiel: Ezequiel, acaso esses ossos podem reviver? E Ezequiel diz: tu sabes, Senhor. Todo hebreu crê no poder de Deus. Ele sabia que Deus podia fazer os ossos reviver. Mas ele diz: tu sabes, porque ele está aguardando uma orientação. Servos não vivem submetidos à sua vontade, mas à vontade de Deus. Então ele disse: tu sabes. E ele disse: Ezequiel, profetiza, e os ossos vão se juntar. Ezequiel profetizou. Cada osso foi buscando as partes do seu corpo, foram criados tendões, Deus colocou espíritos neles. Ficou um exército de pé, o que faltava sobre eles? O Espírito de Deus. Então o Senhor disse a Ezequiel: profetiza! E sobre aqueles homens veio o Espírito de Deus, tem um exército de pé e vivo. Em Ezequiel 37, 24, o Senhor disse: olha, Ezequiel, eu vou restaurar o meu povo e darei a eles um guia, o meu pastor Davi. Só que Ezequiel vive há pelo menos mais de 200 anos depois que Davi morreu. Então Deus não trabalha com reencarnação. De quem o Senhor estava falando? De um famoso descendente messiânico, de um Messias vindouro. E você lembra o que Jesus disse em João 10? Eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E eu tenho algumas ovelhas, 10, 16 de João, que não são deste livro. O que a gente precisa aprender sobre Ezequiel 37? É a passagem que mais precisa ser entendida nos nossos dias. Como Deus dá vida a pessoas mortas desde Adão. Deus dá vida a pessoas mortas de duas maneiras. Grave isso. Ele dá vida a pessoas mortas pelo seu Espírito e através da sua palavra. O melhor de nós não está mais próximo de Jesus, está mais próximo de Hitler. Por que igrejas hoje precisam converter pessoas com métodos carnais? Venha para a igreja e a gente faz arraiar gospel. Venha para a igreja e a gente faz carnaval gospel. Venha para a igreja e a gente faz festinha mundana gospel. Venha para a igreja e aqui a gente não cobra 10%, a gente cobra 5%. Porque homens espirituais são atraídos por coisas espirituais, mas homens carnais são atraídos por coisas carnais. E como as pessoas estão mortas, elas não sabem discernir entre certo e errado. Bom, eu espero que você esteja entendendo que a gente tem um grande problema. A gente nasceu para odiar a Deus, a nossa vida é controlada pelo diabo. A nossa vida segue os desejos da carne e segue o controle das nossas naturezas, que são adâmicas contra Deus. Mas Deus já disse como daria a vida ao homem. Ele daria a vida pelo seu Espírito, através da sua palavra. E Deus ia tabernacular no homem. O que é isso? Faria morada no homem. E como ele faria morada? Com um supremo pastor descendente de Davi. Então, até aqui em Efésios 2, você teve mais notícias. Esse é o nosso estado. A radiografia da nossa vida é um vale de ossos secos. Nós estamos mortos. Como diz o Dr. Martin Lloyd Jones, pregador do país de Gales, um dos mais influentes pregadores do século XX, morreu na década de 80. Louvado seja Deus pelas adversativas da Bíblia. O que são adversativas? Se você não fugiu da aula de português, no ensino médio, no ensino fundamental, ali por volta do 7º, 8º ano, adversativas são aquelas palavras que são acompanhadas de vírgula e dão uma continuidade. Mas, porém, todavia, no entanto, entretanto. Olha o verso 4, e a gente passa a ter boas notícias. Dos versos 4 a 7, nos mostra um Deus misericordioso. E olha a adversativa aí. Todavia, ou dependendo da versão, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos
vida. Agora ele deu meramente vida? Não, ele deu-nos vida com Cristo. Você percebeu que os versos 4 e 5 respondem o problema dos versos 1 e 2? Olha o verso 1. Vocês todos estavam mortos em suas transgressões em pecados. Olha o verso 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que há de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então, eu estou denunciando essa noite as fake news. Você não nasceu vivo. Isso é mentira do médico, isso é mentira da televisão, isso era mentira dos seus pais. É fake news. Você nasceu morto. Mas agora também eu tenho God News. Eu tenho boas notícias. Deus é grandiosamente rico. E Ele é rico em misericórdia. Já parou para pensar, Lucas? Que Deus tem o direito de lhe tomar pela mão e lhe lançar no inferno. Mas por uma preciosa misericórdia, Ele preserva a sua vida diariamente. Aleluia. O melhor de nós não está muito parecido com Cristo. Está muito mais parecido com Hitler. Você pode ser uma pessoa que não mata uma abelha, não mata uma formiga. Mas no seu coração, Mateus 15, Jesus diz que brotam pensamentos adúlteros, luxúria, paixões. Quem pode dominar o coração? Deus sabe o pior sobre nós. Isso é muito impressionante notar em Deus, irmãos. Ele sabe o pior sobre mim. Mas como nós acabamos de cantar, inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Eu não podia ir a Ele, por isso Ele veio a mim. Aleluia. A Bíblia diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele busca a ovelha perdida, ele vai atrás da dracma perdida, ele levanta as suas saias para ir atrás do filho perdido. Aleluia. Bom, durante muito tempo, a gente querendo fazer sucesso e ser um sucesso, nós ouvimos esse mundo, os príncipes da potestade do ar, o diabo e seus anjos, nós seguimos nossa natureza pecaminosa. Todavia, um dia a luz de Deus rompeu em nossa noite. Ele transformou nossa tristeza em baile. Glória a Deus. Nós ainda não somos quem deveríamos ser, mas pela graça de Deus já não somos quem éramos. Ah, irmão, isso é a graça do Evangelho. Eu ainda não sou quem eu preciso ser, mas eu já não sou quem era. As garras da graça me arrebataram. Aleluia. Você pode ter começado sua vida errada, você pode ter praticado muitas coisas ruins, mas o que você foi não determina o que Deus te tornou. Seu passado pode ser manchado, negro, mas seu futuro está intacto. E se você confiou sua vida aos cuidados de Deus, sua vida está no lugar mais seguro do mundo, nas mãos de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus pelas adversativas da esperança. Todavia, Deus que é rico em misericórdia. Ele demonstra bondade, misericórdia. E como Deus nos dá vida, já que nós estávamos mortos, qual foi o elo? Qual foi a ligação? Qual foi o objeto transformador? Deus nos deu vida em Cristo. Não foi isso que Ele prometeu em Ezequiel? Eu enviarei um pastor, ele será o guia. Deus nos deu vida em Cristo. Escute aquilo que eu quero lhe dizer, isso é muito sério. Tente não se distrair nem distrair ninguém. Se eu converter você, qualquer um pode desconverter. O Dr. Spurgeon costumava contar um episódio em seus sermões no século XIX na Inglaterra, que é importante ser lembrado aqui. Um certo pastor, um dia andando na cidade de Londres, encontrou um dos seus convertidos em cruzadas, em pregações. E aquele homem bêbado, sobre o vômito, disse assim:
doutor fulano, pregador fulano, eu sou um dos seus convertidos. E aquele pastor muito sábio disse, você é um dos meus convertidos. Não é do Senhor, porque se fosse do Senhor, eu não estaria nesse estado. Se eu converter você, qualquer um pode me desconverter. Mas se a cisão no seu coração foi feita, se Deus entrou dentro das suas armaduras, se como Jesus, quando chegou em Betânia, disse, Lázaro, venha para fora, ainda que cheirasse mal, ainda que estivesse 4 dias mortos, você talvez passou 40, 50, 60, 70, 65, 15, 20, mas quando Ele chama, a mesma voz que disse, haja luz, é a mesma voz que diz, mar aquieta-te, vento cessa-te, e a voz que diz, Lázaro, venha para fora. E quando o Criador fala, a criatura responde. Aleluia. Somente a voz dele pode dar vida a quem está morto. Verso 6. Deus nos ressuscitou em Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para demonstrar ou para mostrar, a palavra aqui no grego é exibir. Deus quer exibir. Nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então preste atenção em mim aqui que eu estou caminhando para os minutos finais. Eu vou precisar explicar coisas difíceis de forma simples. Durante 6 vezes essa palavra lugares celestiais aparece na Bíblia. Aqui no livro de Efésios, tá? Se você voltar no capítulo 1, verso de número 3, olha o que diz aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Dá um salto para o capítulo, no mesmo capítulo 1, verso 20. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais. Capítulo 2, verso 6. Regiões celestiais. Avança um pouquinho mais, vai exatamente no capítulo 3, verso de número 10. Finalzinho do verso 10, autoridade nas regiões celestiais. Durante 6 vezes, por causa do tempo eu não vou em todos os trechos. Mas o que é regiões celestiais? Como o mundo vivia sob maldição, separado de Deus morto. Quando Cristo nos trouxe vida, Ele nos levou de volta à presença de Deus. E uma imagem do Evangelho que nos ajuda a entender isso. Você lembra o ladrão da cruz, o que ele disse para Jesus? Durante um tempo, ele e seu amigo blasfemavam contra Jesus. Mas num dado momento, o que ele pediu a Jesus? Graça, misericórdia. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. É impressionante que ele usa a palavra paraíso. Quem perdeu o paraíso? Adão. Lembra que Jesus disse àquele homem? A Bíblia não disse se ele era o ladrão da direita ou da esquerda, ok? Eu sei que sua mente é muito mais provável dizer que ele era o ladrão da esquerda. Mas a Bíblia não disse se ele era o ladrão da direita ou da esquerda. Pouca gente entendeu a piada, quase ninguém. E aí... Agora entendi. E aí um detalhe, a gente não sabe se é da direita ou da esquerda, mas Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estará comigo No paraíso. Bom, se o Deus eterno encarnado diz que quando morre se vai direto para o paraíso, é bom você parar de ensinar essas bruxarias que quando o crente morre está dormindo. É bom você parar com essas macumbas na igreja, porque isso não é Bíblia. Ok? Isso são ideias e vozes da sua cabeça que talvez precise de um psicólogo ou um psiquiatra. Porque se o Deus eterno diz que quando morre tem acesso a Deus, Jesus disse: quem crê em mim tem vida eterna agora. Você colocou toda essa confiança em Jesus, você está salvo agora. Então eu vou explicar coisas difíceis de formas fáceis. Isso aqui é escatologia antecipada. Pastor, o que é escatologia? Escatologia é a doutrina das últimas coisas. Isso aqui é escatologia antecipada, lugares celestiais, regiões celestiais. Jesus veio e inaugurou o seu reino. Jesus veio e derrotou o pecado. Jesus veio e venceu a morte. Mas no mundo ainda há pecado? No mundo ainda pessoas morrem? No mundo ainda há pessoas que estão separadas de Deus? Sim. Então veja, o reino foi inaugurado
mas o reino ainda não foi consumado. Explicando coisas difíceis de formas fáceis. O reino de Deus foi inaugurado, mas não foi consumado. Haverá um dia em que ele vai extirpar todos esses inimigos definitivamente. Os cristãos vivem entre o já e o ainda não. Vê se você entendeu isso. Eles vivem entre o já e ainda não. Quem está em Cristo já foi salvo agora, mas ainda não está nos céus. Quem está em Cristo já é santo, posicionalmente, mas ainda não é perfeito. Os cristãos vivem entre o já e o ainda não. Então o Senhor nos leva para povoar as regiões celestiais. O Senhor quer que nós governemos com Ele. Assim como no Éden, Ele mandou o homem ter domínio, autoridade. Então, se você antes de conhecer a Cristo, vivia olhando para o chão para encontrar esmolas, a boa notícia do Evangelho para você é: erga a sua cabeça, olhe o horizonte, porque Deus tem um plano e um futuro certo para você. Aleluia. Você não precisa mais catar esmolas. Deus fez tudo novo. Deus te tirou da sepultura. E da sepultura para a vida. Olha, irmão, sem arrogância, mas eu acho que eu estou pregando muito bem hoje. Acho que se você entender o que eu estou pregando, você será salvo. Isso aqui, eu estou quase te dando uma overdose de evangelho. O Ângelo vai sair daqui com a coluna curada. Versos 8 a 10. Chegamos à última parte. Salvação pela graça, mediante a fé, para boas obras. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticar. Bom, como se é salvo? Verso 8. Vocês são salvos pela graça. Pergunte a pessoa do seu lado: você sabe o que é graça? Você sabe o que é graça? Você sabe? Então escute Favor aqui: graça não merecido significa de favor imerecido. Deus. Você já deve ter ouvido falar em Flávio Josefo, um dos maiores historiadores desse planeta. Flávio Josefo escreveu 7 livros. Eu não li os 7 livros dele, mas Dom Carlos, um teólogo canadense, leu. E durante os 7 livros, Flávio Josefo, que era contemporâneo de Jesus, sempre faz a seguinte pergunta: Deus coloca desafios na sua vida, mais ou menos assim. E Deus faz isso porque você merece ou porque você não merece? E aí, Flávio Josefo sempre responderia assim: Deus te dá isso porque você merece, geralmente é algo bom. Se Paulo ouvisse Flávio Josefo dizer isso, ele diria: opa, está errado. Graça é algo que nós não Merecemos. Seu marido, sua esposa, seu pai, seus filhos já fizeram coisas na vida que eles nunca lhe contarão. Tamanha é a vergonha deles. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: o que ninguém viu, Deus viu. Então Deus nos salva por graça. Eu tenho condições de ter fé em Deus, porque não é assim que os nossos amigos do trabalho dizem: eu tenho fé em Deus, eu vou vencer, eu vou batalhar. De acordo com Efésios 2,8, ninguém tem fé. Nós somos salvos por graça por intermédio da fé. Sabe o que a fé é? Ela é um presente. Deus dá a você a condição de crer nele. Porque no nosso estado de morto, o morto não crê, o morto não ouve. Como é que o morto vai crer? Então Deus nos salva pela graça por intermédio da fé. Nós somos justificados pela fé somente. Colocamos a nossa fé no crucificado. Nós não temos boas obras, mas olha o que diz o verso 9: não por obras para que ninguém se glorie. Imagine que eu tenho irmãos, aliás eu tenho 3 irmãs. Se eu puder chegar nos céus e encontrar uma das minhas irmãs, Laiane, Larissa e Laís, e dizer: olha, eu cheguei aqui porque eu fui um ótimo pastor, eu preguei o evangelho com uma igreja que gostava de fazer bruxaria, se eu era dizimista, se eu era pontual nos meus horários, e eu puder ter um pingo de orgulho nos céus, isso não é salvação.
Ninguém pode se auto-salvar. Você lembra do problema de Adão? Ele queria governar a sua vida, ele queria ser como Deus. A gente quer tomar o lugar de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Talvez só agora vai fazer sentido a frase que eu falei. Entre Cristo e Hitler, você está mais perto de Hitler. Não é por obras,